Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do programa Falando de Gestão com o professor Henrique Gâmbaro. Hoje eu tenho um convidado muito especial, e é especial porque todos que vêm aqui são muito especiais, ok? Que é o professor Fabiano Galão. O professor Fabiano, ele possui um podcast na Rádio UEL chamado Conexão Empreendedora, não é mesmo, Fabiano? Exatamente, Henrique. Seja muito bem-vindo, Fabiano. Eu que agradeço o convite, um grande prazer, colegas de longa data. Colegas de longa de profissão, inclusive. Perfeito. Trabalhamos juntos. Perfeito. E é um grande prazer realmente estar aqui com você, compartilhando ideias e conversando um pouquinho. Que bom, Fabiano. E o motivo de eu trazer você aqui, Fabiano, é o seu podcast lá na UEL, que é o Conexão Empreendedora, que tem tudo a ver aqui com gestão e desenvolvimento profissional. Como é que você chegou nisso daí, Fabiano? Bom, para falar como que eu cheguei, acho que é legal falar um pouco antes, né, da minha formação, assim, que tem um certo sentido isso que explica esse motivo de onde eu cheguei para escolher o nome do programa, inclusive, e a área dele, né? Sou formado em administração, como você sabe, né? Com mestrado, doutorado em administração. Inclusive, me formei há bastante tempo. Lá em 94 eu me formei na Universidade Estadual de Londrina. E logo em seguida a gente trabalhou tivemos uma empresa de consultoria empresarial, ainda muito jovens naquela época, né? E eu sempre me interessei pelo mundo empresarial, por contar histórias, por ouvir histórias de empreendedores, eu gosto muito da gestão, especialmente na área de marketing, né? Então, depois disso, eu segui a carreira acadêmica. Fiz mestrado em 2006, 2007 ali na UEL, fiz doutorado. Perfeito. E o doutorado foi na área de marketing, em São Paulo, na FEA USP. Gostava muito sempre gostei da área de marketing. Eu lembro de quando você fazia lá. Pois é. Foram anos de muito aprendizado, um pouco sofridos, porque a gente trabalhava na época, né? Eu não tive licença para poder estudar, enfim. Foi bastante difícil, mas terminei o doutorado em 2012. Em 2013 eu defendi a tese. Logo em seguida passei num concurso público na Universidade Federal da Grande Dourados. Não sei se você conhece Dourados, né? Ou os ouvintes conhecem, mas o Mato Grosso do Sul fica mais ou menos 500 quilômetros daqui de Londrina, né? E aí, no curso de administração também, né? Então, assim, eu sempre fui muito ligado nesse segmento empresarial, gostava da gestão dos negócios em si. E depois disso, só estou contando essa história para a gente contextualizar onde que a gente vai chegar, né? Depois disso eu consegui uma transferência para a UTF-PR, Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Perfeito. No campus Apucarana, 50 quilômetros daqui de Londrina. E logo que eu cheguei, já fui escalado para cuidar do programa de empreendedorismo no campus. Que legal, cara, que legal. Sim, uma iniciativa que eles tinham junto com o Sebrae, de apoiar as iniciativas empreendedoras dos estudantes. Né? Então, eles tinham uma verba para poder ofertar cursos, palestras, capacitações para os alunos. Sim. E como eu estava recém-chegado e viram que meu currículo era de administração, porque lá nós não tínhamos o curso de administração, a gente tinha o curso de engenharia têxtil, né? Como é o forte da UTF, os cursos de engenharia. E aí eu toquei esse programa por 1 ano e meio, quando em 2020, eu consegui novamente uma transferência para o UTF-PR de Londrina, aqui na Avenida dos Pioneiros. Perfeito. E fiquei lotado no curso de engenharia de produção. Né? Por quê? Porque nos cursos de engenharia da UTF-PR a gente tem cursos da área de gestão. Sim. Marketing. A área de ADM veio da produção, né? Perfeito. Veio da engenharia. Tanto que o curso de engenharia de produção tem uma linha muito forte com ADM. Sim, né? Sim. O segundo, colocam quem iniciou o mundo da administração era um engenheiro. Não era o Taylor? Perfeito. Lá em 1930, por aí, né? Ele que vai para a produção e começa a encaixar algumas coisas que vão além, talvez, um pouco da engenharia. Isso, na época do Taylor, do Fayol, que todo mundo estuda nos anos iniciais dos cursos de administração. Sim. E muitos ainda falam que eles agora não são atualizados, obviamente, pelo tempo, mas a importância que eles tiveram. E ainda existe os princípios básicos. Quem entende Taylor, quem entende Fayol, entende administração. Perfeito. Se você não entender Taylor, se você voltar... E é tão simples, cara, que eu sempre falo, é a teoria dos tempos e movimentos, tudo isso. Se você entender aquilo,
você entendeu tudo Perfeito. da DM. Função da gerência, especialização de trabalho, produção em massa. Sim. Tanto é que a gente tem uma disciplina chamada de tempos e movimentos. Quer dizer, ela é necessário. Né? Mapeamento de processos, tudo isso eles fizeram com muita maestria num tempo que a gente não tinha nem nada de tecnologia. Sim, não tinha nem calculadora. Da forma que a gente tem hoje, né? Então, assim, com isso, eu estava falando para você do curso de produção, né? Isso. Por que eu estou lotado nele? Não, imagina, é isso aí. Por que eu estou lotado ali? Porque a gente tem muitas disciplinas da área de ADM, né? Como gestão de pessoas, marketing, planejamento estratégico. E aí, quando eu cheguei aqui no campus de Londrina, da UTFPR, lotado no curso de Engenharia de Produção, comecei a fazer algumas iniciativas para disseminar um pouco do empreendedorismo lá no campus. Inclusive, tem uma disciplina de empreendedorismo. Perfeito. Né? Mais uma vez, então, tentando incentivar isso para os estudantes, mostrando a importância de você ter um negócio, a importância... De ser empreendedor, né? O espírito empreendedor. A importância de se tornar né? Porque o Brasil precisa de empreendedores, né? A gente precisa desse pessoal novo sendo capacitado, né? E a universidade é um local muito privilegiado para eles, porque eles podem testar, podem aprender, eles têm todo um ambiente propício para isso, para ter ideias, para conversar com professores mais técnicos da área, para ter acesso a cursos. Então, é um ambiente super produtivo para isso. Então, é ali que a gente tem que tentar incentivar isso. Perfeito. É onde você começa a colocar a isca para a galera começar a entender que o empreendedorismo é o que vai fazer as coisas acontecerem. Perfeito. Tanto que, depois de muito tempo, uma aluna entrou em contato comigo, uma ex-aluna, lá do curso de Engenharia Têxtil, de Apucarana, né? Dizendo que ela estava participando do Shark Tank. Que legal! Que ela conseguiu um investimento de um negócio que ela fez, que era um suporte para celular, que você colocava na capinha do celular por trás e ele não caía da sua mão, né? Uma coisa muito simples. Sim. Mas eles fizeram um design legal, eles fizeram uma campanha muito inteligente e chamou a atenção dos investidores, né? E ela me avisou no dia, professor, aqui é Natália, se não me falha a memória, o nome dela. Aqui, Natália, hoje eu tô hoje à noite vai ser veiculado, se puder assistir, e eu queria agradecer pelas aulas na época, só que na época ela não tinha a menor ideia que ela ia seguir esse caminho. Sim. Né? Mas foi algo que aconteceu com ela, que ela foi por necessidade, mas que ela soube aproveitar depois as oportunidades que vieram. Né? Sim. Porque tem o empreendedor por necessidade e o empreendedor por oportunidade. Perfeito. A academia, todo mundo incentiva que os empreendedores sejam aqueles que descobrem uma oportunidade de negócio a partir do reconhecimento de uma necessidade de um mercado e conseguem transformar algo, uma ideia, num negócio. Perfeito. O empreendedor por necessidade é aquele que perdeu o emprego na pandemia, ele trabalhava com instalação de ar-condicionado e abriu uma empresa de ar-condicionado. Sim. Então, né, por N motivos, fala, não, o ideal é que a gente tenha empreendedores por oportunidade, mas independente, todos eles são muito importantes, obviamente. Então, esse relato mostrou, né, que as sementes que a gente vai plantando ali nos cursos, de algum modo, podem dar frutos. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Né? Então, é o que a gente faz. E até eu falo, professor, muitas vezes nos nossos alunos, eles não percebem a utilidade do que eles estão ouvindo durante a aula. Que é o que você falou, nós plantamos sementes. Então, a semente está lá. A hora que surgiu ou a necessidade ou a oportunidade, ele tem aquele conhecimento. Isso. Então, ele, por meio da semente plantada, ele percebe a oportunidade e pela semente plantada, ele vê que, mesmo por necessidade, aquilo que ele faz, se ele estruturar, vai poder crescer. Né? Está dentro dessa semente. Tem que instrumentalizá-los para que eles possam, no momento oportuno, utilizar o que eles aprenderam. Tanto que nas aulas de planejamento estratégico ainda a gente trabalha conceitos básicos, ferramentas tradicionais da administração, né, para que ele possa utilizar aquilo independente de onde ele for trabalhar. Né? Uma indústria de defensivos ou uma rede de farmácias. Perfeito. Onde ele for, o modo de pensar é o mesmo. Isso. A estrutura do pensamento é a mesma, né? E eles têm uma certa facilidade, muitos alunos, porque eles escolheram a carreira de engenharia. Perfeito. Né? Então, é um pensamento mais lógico.
mais racional, né? A gente percebe isso neles também, né? Sim. Então, isso já ajuda bastante. Então, com isso, né, quer dizer, com esse estímulo do empreendedorismo, com as disciplinas que eu tenho lá na UTF, ligadas à área de gestão, foram percebendo e eu fui também colocando algumas ideias para direção, para poder implantar no campus, porque eu gostava, porque até então era um pouco tímido essa área, até mesmo da área de marketing, vamos dizer assim, né? E aí, um determinado dia, eu estava andando pela rua, né, e eu vi a sorveteria Sávio. Perfeito. Ali na Higienópolis. Fechada ainda, não sei, estava com uma reforma, mas não acredito que não seja dele, enfim. E eu pensei, puxa vida, o que eles estão fazendo agora, né? Será que como que eu ia descobrir o que eles estavam fazendo? Eu falei, puxa, eu podia ter um programa de entrevistas, então. Que legal, não é nada inovadora, né? Mas, Sim. assim, existem milhões iguais ao meu, mas eu decidi colocar em Londrina, né? Perfeito. Por ter um espaço para disseminar as ideias, pensamentos, as histórias, as trajetórias. Perfeito. Porque tem muita gente que não conhece as empresas locais. Certo. Né? E Londrina tem um histórico forte de empreendedorismo, né, professor? Bastante forte. Se você for pensar, o Shopping Contour foi construído em... Puxa, me falha a memória, 1970. Vou ver aqui. Enquanto aqui, isso, você procura o auxílio luxuoso. Auxílio luxuoso. Como diz o professor lá da CBN. Mas, assim, eu acho que temos, claro, por exemplo, o Shopping Contour foi o primeiro shopping de céu aberto que foi construído no Brasil, se eu não me engano. Sim, na região sul, 1973. 73, ele é um marco na arquitetura e no modelo. Foi o primeiro shopping center de Londrina e o segundo do país. Pronto. Inaugurado em 1973. Se for pensar, o segundo do país em Londrina. Então. Né? O centro comercial, aquele modelo de lojas embaixo com as residências, é um modelo para a época muito inovador também. Sim. E fora a história do café e de outras coisas, Perfeito. E outros empresários que surgiram aí no ramo de transportes, na agricultura, obviamente, né, que construíram a cidade de fato, né? Sim. Então, tem a história da Herbitécnica também. Perfeito. Que foi que hoje é a Adamar. Adamar, são grandes conglomerados, eles vão se fundindo com outros. Mas na época, era herbicida, venenos, essas coisas, foi um passo gigantesco aqui em Londrina. Pois é, Cacique. Né? Então, são negócios importantes, e hoje a gente tem muito... Londrimalhas. Lembra Londrimalhas? Lembro da Mirex. Quando eu era muito pequeno, eu comprava as camisetinhas lá. A Londrimalhas fica ali onde é uma churrascaria hoje. Na Tiradentes. Na Tiradentes, ali, né? É um prédio bem grandão. Isso. Aquilo tudo era muita produção de malha. Pois é. Então, temos empresas dos mais diversos tipos, né, da agricultura, na área têxtil, que foram se consolidando, e ainda existem muitas empresas antigas aqui hoje, por exemplo, a Niche, é uma empresa do metal mecânico que está em Londrina há muitos anos, né? Sim. Se você for ver a própria Sávio, como eu falei, ela é uma empresa muito antiga também, né? São empresas que têm uma importância muito grande para a cidade, né? E se juntando com as empresas mais novas, mais recentes, mais modernas, vamos dizer assim, né? Então tem muita história para contar. Foi com esse objetivo, então, que eu decidi lançar essa proposta para a rádio, né? Perfeito. E fazer as transmissões ali a cada 15 dias com os empreendedores. Perfeito. E quem você já levou lá de... Rapaz, eu comecei esse ano em maio, junho, por aí, né? Que bacana, é tão bem estruturado as suas conversas, faz menos de um ano, então? Menos de um ano. Que legal, Fabiano. Sim, menos de um ano. Comecei em volta de maio, junho, por aí. Entrevistei o Adriano Ono, da Dog King, que a gente estava conversando há pouco, que é a maior rede de fast food de cachorro-quente do Brasil. Então, eu não sabia, nós estávamos conversando antes. A Dog King é a maior rede de cachorros-quentes. Cachorro-quente do Brasil. E você está indo lá comer e você não percebe isso, você não sabe isso. Eu tinha visto a marca por aí, mas até então não sabia. E sabe como eu fiquei sabendo? Por uma aluna do curso de empreendedorismo. Então, a gente aprende... Bom, você sabe, você é professor. Sim. A gente aprende muito nas aulas. Muito. Né? Muito mesmo. E eu gosto do meio universitário, sempre gostei. Então, a gente aprende muito com eles. Essa dica veio de... Duas dicas, na verdade, de empresas vieram de alunos. O Adriano, que é um cara muito legal, muito competente, e contou a história dele ali
muita superação do início, de Sim. muitos erros, de muita dificuldade, né? Onde ele construiu isso tudo. Teve um negócio, fechou, entregava lanche, enfim, são casos muito peculiares, né? Cada um tem a sua forma de lidar com o crescimento, mas eu acho que, como a gente estava falando também, questão de visão de futuro e de ter um foco claro no negócio. Isso é um grande diferencial e que praticamente todos eles têm. Eu estava falando de outra dica de aluno com o Matheus Ferreira, que é da Brainstorm Academy, que é uma empresa de plataforma de cursos online no segmento de audiovisual. Que legal. Então, é um menino super novo, que tem uma empresa que cresceu muito, numa época que propícia, que foi a pandemia, onde ele aproveitou o momento, né? Então, é outro caso emblemático, assim, que eu não conhecia e que participou do Shark Tank em 2021. Ele teve 2 propostas, né? Acabaram não vingando no final, mas ele chamou a atenção de 2 investidores, né? Então, isso foi muito relevante para ele. E pessoas mais experientes, como o Roberto Alcântara, da Ângelus, que foi uma entrevista muito produtiva. Ângelus, o que é? Ângelus Odontologia. Ele fabrica materiais para uso de dentistas. Brocas, instrumentos pequenininhos, para ele poder operacionalizar o seu processo ali do dentista. Matéria-prima para dentista, né? E ele exporta para mais de 100 países. Tem uma indústria no Japão. Então, quer dizer, quando você fala isso para as pessoas não acreditam. Como assim tem uma indústria no Japão? Eu falei, pois é, ele fabrica produtos lá em parceria com japoneses. E ele é um caso legal também porque ele começou a empresa a partir de uma necessidade própria. Isso está escrito no livro de marketing, que muitos produtos são originários a partir da sua necessidade. Você tem uma necessidade, muitos podem ter. E ele tinha essa necessidade de desenvolver instrumentos e produtos melhores para facilitar a vida dele. Sim. E é um caso muito legal, porque ele não tinha ideia de ter um negócio, assim, ele queria fazer as coisas. Sim, ele queria resolver o problema dele. Só que uma colega sofreu um acidente e ela precisava de dinheiro. E ele falou assim, eu fiz aqui uns produtos, vende para mim isso aí. Se você vender, você pega o dinheiro para você e tal, te ajudo. E vendeu muito. Que legal. Aí ele percebeu que aquilo podia ser um negócio, né? Mas sofreu demais. Você não tem ideia das histórias de quanto que ele andou pelo Brasil para conseguir apoio de centros de pesquisa, empresas como Votorantim, que ele precisava de cimento especial e olhava para ele e falava, a gente fabrica toneladas, você quer 200 gramas de cimento? Eles não entendiam o que ele queria, mas ele, de novo, aquela visão de futuro, aquela persistência e tal, e ele... E acreditar, né? Acreditar, sem dúvida. E ele o diferencial dele é que ele apostou muito em pesquisa e desenvolvimento. Um cara que investe muito nisso. Muito. Perfeito. Então... Eu fico muito feliz, cara, porque isso é o que faz acontecer. P&D. Não, eu fiquei feliz esses dias com o rapaz o Gabriel, da Cimerian, que é uma outra indústria de equipamentos de musculação, que é de Londrina, e que tem consultor em Londrina já super experiente, que não sabia que era de Londrina, para você ter uma ideia como eles são desconhecidos, porque o mercado dele é B2B, ok? Mas já estão com a academia, a Draco é da própria rede, né? A Draco Academia onde eles expõem os seus produtos e tal, fazem testes e tudo mais. Então, eles estão exportando para os Estados Unidos, Oriente Médio, Europa. E aí, você falou que você gostou da notícia e tal. O Gabriel, ele é sócio, ele conheceu o Márcio a partir da academia que ele praticava. Sim. E ele teve o desafio de vender os equipamentos que por algum motivo não foram vendidos, não me lembro bem o caso, mas o Márcio chegou para ele e falou assim, vende para mim isso aqui, vai, eu tô precisando de um vendedor, vai lá. Aí ele falou assim, sabe o que eu usei, Fabiano? Eu falei, o quê? Os 4 P's de marketing. Eu falei, nossa. Quer dizer, é uma coisa muito banal, se você for pensar, né? Que é muito básico. Ele falou, eu tenho o produto, o meu ponto fraco era a promoção, que era mal feita, então eu investi naquilo. Só para quem não lembra, gente, é produto, preço, promoção e ponto de venda. Exato. Né? São os 4 P's do marketing. Que, claro, sofreram adaptações, obviamente, né? Mas ainda é o alicerce para você poder desenvolver qualquer minimamente. Eu sempre falo, quando você vai dar aula de marketing,
Fabiano, é a primeira coisa que você tem que apresentar. Entendeu? É o porquê. Entendeu? Você tem que ter um produto que as pessoas... Porque é muito óbvio, cara. É Sim, tão básico, mas exato. mais uma vez a riqueza tá no básico, né? Você tem que ter um produto que as pessoas queiram. Porque se você não tiver o que as pessoas querem, não vai adiantar nada. Você tem que ter um preço que essas pessoas estejam dispostas a pagar. Isso. Você tem que fazer com que essas pessoas que têm um dinheiro, que querem comprar o produto, saibam que o produto existe. Perfeito. Entendeu? E tem que ter um lugar para vender. Tem que estar disponível. Tem que estar disponível. Entendeu? Mas é muito rico Justo. isso, cara. E muita gente ainda acredita que, especialmente alunos, né, que Sim. marketing é propaganda e Instagram, né? Porque é Isso. muito utilizado, porque é um meio de comunicação fácil, acessível, Sim. disponível para todo mundo, seja uma pessoa que faz bolo em casa Sim. ou uma grande indústria. Só que eles confundem as coisas. Acham que... Eu sempre cheguei para os meus alunos de marketing, professor, e falava assim: vocês sabem o que é marketing? Aí, propaganda. Eu falava: não Sim. é. É o cartaz. Não, não é. É tal. O que é marketing? Eu olhava para eles e falava: é estudo do mercado, moçada. Se fôssemos traduzir, seria algo como mercadologia, né? Estudo de mercado. Você entender demanda, entender oferta, entender métodos de produção, entender um pouco de economia. Você tem que entender de tudo isso. Isso é marketing. E aí as pessoas falam: e a propaganda? Faz parte do marketing. Está ali dentro. Mas está lá na promoção, né? Isso. Mas não é marketing. Eu uso a metáfora... Você quebra o paradigma. Metáfora do iceberg. O que a gente vê em marketing é a ponta do iceberg, né? Que são os anúncios, as campanhas, são criativas, bonitas, chamativas e tal. Só que a estrutura toda está por baixo. Por baixo disso tudo. 3/4 estão lá, estão exato, que dá a estrutura toda para você poder crescer, enfim, Sim. né? Não tem mágica. Não tem. E eu vi... nem adivinhação. Não tem adivinhação. E eu acho que, às vezes, nos casos que eu ouvi, não tem muita sorte. A sorte é um elemento, assim, complicado de falar, né? Sim. Porque muita gente... Eu ouvi isso de alunos. Professor, mas ele teve sorte. Não é bem assim, né? Não é bem... Ele pode ter tido a sorte de, talvez, encontrar um investidor naquele momento, Sim. de aproveitar o momento, como o Matheus teve, da pandemia... Perfeito. Só que se ele não sabe aproveitar aqui aquela sorte, ele não vai virar nada. Sorte para mim é igual preparo, professor. Quanto mais preparo você tem, mais sorte aparece. Você vai aparecer, justo. Mais sorte aparece, mas você tem que estar muito bem preparado. E saber captar, né? Saber entender, perceber e ouvir e sentir o mercado, né? Sim. Uma entrevista muito legal foi com a gente falou também há pouco, do Lucas Olivetti, do Papel para Mechas, né? Ele teve aqui, sensacional, Lucas. Que desenvolveu um papel para mechas, né? De cabelo, que não agride o meio ambiente, que é reciclável e não contém metal, né? Então a história dele é muito interessante também. A percepção dele, eu achei incrível a percepção dele, né? Porque, mas ele fez o papel de mecha. Não, ele não fez o papel não, ele foi, viu, ficou sabendo do problema do alumínio, que era o lance do alumínio, e aí foi: não, mas vamos resolver isso, vamos atrás disso, vamos buscar uma resposta. Isso, e assim, porque, vamos supor, se o cabeleireiro que falou para ele tivesse falado para mais 4 pessoas, será que as outras 3 fariam o que ele fez? Então... a gente não tem resposta para isso. Não adianta. Mas possivelmente não. Os números mostram... Os números mostram que não. Porque algum ia ouvir a descartar, outra ia falar: isso que é loucura, eu falei: não gosto, ou outra ia falar: não entendi nada. Né? Enfim, mas essa na verdade, a ânsia de empreender dele já existia. Sim. Lá atrás, quando ele ajudava o avô na feira. Sim. Teve empresa, quebrou e tal, o que é muito comum também, né? Mas aí ele percebeu, captou aquilo e foi capaz de transformar uma ideia num negócio junto, depois com o seu sócio, né? Sim. Que também tem um papel super importante, né? Sim. A gente fala mais dele e tal, porque ele foi ali o líder, ele que tá no momento, frente, está né? na frente, mas o papel do Adailton é bastante importante e relevante também. Perfeito. Não existe como nós falamos, organização é um grupo de pessoas que estão ali para juntar esforços. Isso. Um tem uma visão,
o outro tem a prática, o outro sabe fazer, o outro... E a junção disso, o equilíbrio disso, né? Cada um conhecer os seus papéis e saber como que soma é que vai dar o sucesso. Justo. Né? Porque não adianta só ter o cara visionário. Tem que ter o cara que faz Se tiver só o visionário, vai quebrar o negócio. Né? Ele não vai pensar, não vai racionalizar as coisas, o crescimento não vai ser daquele. Mas ter pessoas ali, inclusive isso é uma coisa em comum que eu tenho ouvido deles. Colocar pessoas ao seu redor que agreguem valor, que sejam competentes, né? Que você possa confiar e delegar, que deve ser eu não sei, né? Eu tive negócio há muito tempo, e era eu mesmo, que era um consultor. Delegar responsabilidade, autoridade, isso é muito complexo. Né? Perfeito. Então, e tem que ter preparo para isso também. Né? Sim, sem dúvida. Não é de qualquer forma. Muita gente acha, Fabiano, que quando uma coisa dá certo, é o que o seu aluno falou, ele teve sorte, a luz brilhou para ele, mas não percebe todo o trabalho que se tem e todo o preparo que o indivíduo tem que ter. Mesmo quando a pessoa ela tem até uma ideia ou encontra um nicho de mercado que é uma novidade, que tem um diferencial, o produto ou o serviço da pessoa, ela tem, não adianta só isso. Você tem que ter estrutura, você tem que ter gerência, você tem que ter controle, que para mim é a palavra mais importante no mundo da gestão. Sem dúvida. Você tem que ter controle, você tem que ter medida, você tem que ter pessoas boas que sabem o que estão fazendo, talvez não tão brilhantes quanto o visionário, né? Mas pessoas com mais pé no chão, que sabem fazer, que saibam de economia, que tenham ideia de mercado, né? Não é sorte. É saber agregar pessoas, né, e ferramentas para a coisa acontecer. Se diminuir tudo isso para sorte, é algo que você vai estar desprezando demais todo o trabalho da pessoa e conhecimento e esforço. Não pode resumir isso em sorte apenas, né? Porque isso fica até assim, é vergonhoso dizer isso, né? Você falou de medida e controle, por exemplo, isso foi muito claro com o Rafael Koyama, porque parece que esteve por aqui ou na TV, enfim. Da MTG Foods, que ele cresceu o negócio da família, né? Meio que voltou atrás, fecharam unidades, venderam casa, apartamento, carro e tal, para poder reestruturar. E uma das coisas que ele fez foi exatamente essa, não tinha controle nem de nada. Qual é a marca dele? É o grupo MTG Foods. Matsuri To Go, o Matsuri Restaurante, o tradicional, físico, e o Moke de Poke, que é comida havaiana. E então, assim, uma das primeiras coisas que ele fez, eu posso estar muito simplista aqui, mas uma das coisas importantes que ele fez foi justamente essa, controle e medida desde receita, especialmente, custos e despesas e tal, porque ele fala na entrevista que os pais eram ótimos em atendimento, empatia, cozinha, recebia bem as pessoas, tratava muito bem, o que é muito importante e que falta muito hoje, né? Dado a quantidade de inteligência artificial e automação que a gente tem, tá perdendo o contato humano. Eles eram muito bons nisso, só que faltava a gestão, o custo, o cuidado, o olhar mais cuidadoso para despesas e lucros e para onde o dinheiro estava indo e tal. Então, foi onde ele agiu, né? E deu a volta por cima. Olha que bacana. Devendo milhões, né? Hoje ele construiu uma rede enorme de restaurantes. Então, é incrível, né? E você senta numa Matsuri e você não percebe. Né? Você não tem a dimensão. Não tem. Né? Então foi com esse intuito aí de poder disseminar essas histórias no programa e contar até para os alunos isso. Sim, sem dúvida nenhuma. Né? E o que você encontrou? Você já falou que encontrou, até já comentou, de coisas incomuns entre esses empreendedores todos. E o que você, dentro dessas coisas que você viu, que são incomuns, qual é a mais gritante na sua visão? Eu acho que é a questão da persistência, da vontade de crescer, da visão de futuro e de não desistir. Perfeito. Fala para mim o que é persistência.
Cara, persistência é você acreditar naquilo que você acredita e seguir o seu objetivo, independente das coisas que vão acontecer. Sem desvios. Sem desvios, é. Você pode mudar um pouco o percurso, mas você tá com aquele norte na Perfeito. cabeça e vamos acordar no dia seguinte. Vai ser difícil, um dia vai ser muito pesado, vai ser difícil, mas outro dia a gente vai acordar com ânimo, com vontade. Teremos conquistas, vamos persistir naquilo, vai ser difícil, mas vamos persistir. Vai ter derrotas, vai ouvir muito não. Nossa, muitos, especialmente no início, né, Sim. dos negócios, que a gente sabe que tem muito não, né, portas que fecham, pessoas que não acreditam. O Lucas mesmo conta, né, que chamaram ele do Caneta Azul, que ia ser uma moda, que ele era louco, Sim. né, que era impossível. O Roberto da Ângelos também sofreu um monte, porque ninguém acreditava nele. Então, Onde já se viu, né? onde assim? Onde já se viu, meu? Você tá em Londrina. Tá louco? É. Quer competir com indústria. Ele foi para a Alemanha sem dinheiro nenhum para conhecer o que tinha de disponibilidade de materiais odontológicos. Ele ficou impressionado com o que tinha. Ele falou, eu quero ter isso também. Então, é isso, você se espelhar. Ou alguém que deu um exemplo legal de persistência também, de se espelhar e de se olhar numa posição, né? É o Sérgio Fagundes, da Insight Energy. Ele presta serviços de manutenção em geradores de energia Perfeito. para usina hidrelétrica. Ele moderniza a usina hidrelétrica no Brasil. É uma coisa fenomenal. Não, é uma coisa que você está me falando agora, mas tem jeito de modernizar? Tem jeito de... Ele explicou que Ó, o parque, então. o parque atual das indústrias elétricas no país é de 50 anos. Perfeito. E elas precisam se modernizar. Trocar equipamentos, fazer atualizações, e ele faz isso, né? Então, assim, o serviço que ele faz é uma loucura. Ele recebe toneladas de equipamentos do Pará, do Amazonas, de Goiás. Sim. Ele presta serviço aqui em Londrina. E ele falou um dia assim para mim, ele trabalhava na Niche, muitos anos, e ele viu os diretores da Niche no escritório, e ele no chão de fábrica. E ele falava assim, um dia eu vou estar lá. Que legal. Né? Um dia eu vou ser diretor. Eu falei, nossa, e eu falei, e olha onde eu estou hoje, né? Quer dizer, não sendo arrogante, mas muito longe disso, mas eu consegui, né? Então ele falou, se eu conseguir, qualquer um consegue. Perfeito. E ele é um cara também que cresceu muito, se desenvolveu, fez cursos dos mais diversos tipos e foi para a China conhecer as estruturas das indústrias das chinesas, das empresas que fazem manutenção em usinas da China. Ele diz, ó, não estamos tão longe quanto parece, né? E ele tá fazendo um serviço de data center para Maringá, que vai existir um data center lá. Toda a estrutura de energia, de manutenção de energia, de suprimento de energia vai ser feito por ele. Então, assim, e ele começou muito pequeno. Para você ter uma ideia, vale a pena, quem estiver ouvindo e vendo o programa aqui, procura no YouTube, deve ter um vídeo dele com 11 anos de idade, 10, 11 anos, ele catava papel na rua para ajudar o pai. Perfeito. E tem uma entrevista dele na TV. Você, o que você está fazendo? Eu ajudo meu pai, feliz, dando risada. Muito pobre, catando papel na rua. Sim. E ele me disse o seguinte, que ele quis fazer o curso de eletricista, porque na rua dele tinha os coleguinhas. E ele falava assim, eu moro na mesma rua que ele, só que a casa dele é muito melhor que a minha. A situação deles é melhor que a minha. E perguntou para um dos colegas, o que seu pai faz? Meu pai é eletricista. Então, eu vou ser eletricista. Deu o clique. Pronto. Estudou um monte, trabalhou, etc. E resolveu abrir a empresa. Não faz muito tempo que ele tem essa empresa, não tem 20 anos. Sim. Né? E se transformou numa potência. Né? Então, ele dá palestras, participa de conferências nacionais de energia, e virou uma referência. Deu entrevista para a revista Veja. E uma coisa que me chama a atenção, cara, que me fez até sorrir aqui, é ele, menino, catando papel e sorrindo. Sim, aí é que tá. Mesmo naquela situação, ele não desanimava. Ele acreditava naquilo como algo sendo importante. Sim. Ele tinha um propósito para fazer. Propósito. Né? Que virou uma palavra de moda, eu achei. Não sei, virou um pouco, né? É importante mas ter é um propósito. importante. Não esse propósito. Tá? Não esse propósito que virou moda. A ideia do propósito é uma coisa muito mais interna, muito mais
significativa do que, né, do que esse propósito que vem em cursos aí por um monte. E tá cheio disso, né, Fabiano? Nossa, dá até arrepio. Até arrepio. Cuidado com o que você vê. Cuidado com o que você vê, aonde você vai, que curso que você vai fazer, que mentoria que você vai fazer, que coach que você vai contratar, enfim. Então, e assim, e tanto é que essas pessoas que você está falando vendem ilusões muitas vezes. Ilusão, né? total. Mas se eu entrevistei 12 pessoas ou 13 e nenhuma delas acreditou nisso. Entendeu? Eles acreditavam neles, na capacidade de trabalho. No Brasil... O propósito era deles, né? Que estava dentro deles isso, né? Que eu vejo. Porque é muito fácil, Fabiano, e dando até aí, que aí eu vender um negócio para você começar a acreditar. Isso não existe. Sim. Entendeu? Vender algo para você começar a acreditar. Perfeito. Entendeu? Não, isso tem que estar dentro de você. Né? Exato. E isso é algo que eu percebi também, né? Que de algum modo eles tinham um motorzinho ligado. Sim. Que é muito diferente da maioria. Sim. Né, que, ele é muito inteligente e tal. Ele é inteligente, tudo bem, mas ele tem capacidade analítica, natural dele. Ele podia ser médico, talvez. Sim. Ok, sim. Mas de transformar nos negócios e ter vontade, aí é outra história. Perfeito, né? perfeito. E é muito, como aprendi com o Wellington Moreira, a liderança, ela pode ser desenvolvida, né? Sim. Porque são líderes. Certo. Que tem aí 50, 100, 200 funcionários. Né? Sim. Mas eu percebo muitas vezes, Fabiano, que a liderança é para se fazer acontecer. Eu sempre falo, né? O líder é aquele que orienta, o líder é aquele que mostra o caminho, o líder é aquele que junta as pessoas para poder fazer, sabe delegar. Mas a questão do propósito está é muito maior do que isso. Sim, sem né? dúvida. A questão propósito, para mim, é algo que incomoda a pessoa, que ela quer realizar. Sim. Ela tem o porquê daquilo. Isso, exato. Entendeu? A liderança você pode se desenvolver, o propósito já não é assim. Já não é tão fácil. Embora assim. vendam essa ideia, não é tão simples, né? De você acreditar, de você querer, de você buscar aquilo. E às vezes, mesmo o empreendedor, ele não tinha aquela noção de que ele ia transformar aquilo daquela forma, Sim. mas ele tinha uma né? vontade de ter um negócio, de crescer, de prosperar e tal. Sim. Eu acho isso sensacional. Então, isso você encontrou em comum com todos que você entrevistou. Sim, essa persistência, vontade, esse propósito muito claro, essa visão de futuro, de se imaginar crescendo, de ter um negócio grande, de poder, enfim, né, prosperar, ajudar as pessoas de certo modo, né, porque eles têm um papel social muito forte, o empreendedor, né, eles trazem alimentação para as pessoas, trazem alegria, divertimento, solução de problemas. Sim. Né? Então, acho que essas coisas são incomuns, assim, que eu vi. Muito mais os soft skills, né, falando da linguagem atual, né, do que qualquer outra coisa. Essa vontade mesmo, né, de ter. E coisas para atrapalhar o mundo do empreendedorismo, Fabiano? Olha, acho que tem bastante. Tem muita coisa. Tem toda a estrutura, enfim, né, tributária do país que atrapalha. Sim. Tem casos de insucesso demais, por N motivos. Acho que dificulta, né? Porque quando você vai fazer conta, quando você vai ver a questão do custo Brasil, né? Que pouca gente sabe o que é. Custo Brasil é tudo aquele custo que não está relacionado com a produção do seu produto ou do seu serviço, mas que você tem que inserir no seu cálculo custo, né? No seu cálculo de preço de venda, no seu demonstrativo de resultado. Não tem nada a ver com você, mas tem que estar lá o valor, porque senão você não consegue vender, não consegue produzir, né? Então, eu acho que tem muita coisa que dificulta, né? Nós conseguirmos muitas barreiras que nós temos. Eu acho que a resiliência faz parte. Faz, sem dúvida. Isso, é outro ponto em comum. Sem dúvida, faz parte. De você mesmo, diante dessas dificuldades, acreditar, poder, e aí volta em tudo aquilo que a gente estava falando, né? Mas resiliência, sem dúvida. Aprender com o erro, aprender com a dificuldade. Porque resiliência não é só passar por cima, né? Não, por outro aprender lado. Com aquilo. Isso, né? Você absorver, inclusive, o que você aprendeu, entender.
Porque eles não são perfeitos, nem imagina, né? Eu lembro, o meu mestrado foi eu trabalhei muito resiliência. O meu mestrado é sofrimento no ambiente de trabalho. E aí eu tinha que decorar os conceitos e resiliência, a capacidade de um corpo voltar ao seu estado normal depois de cessada uma força externa que tenha alterado. É da física. Isso. Né? E a gente e é perfeito, né? Você vai lá, tem a dificuldade, você fica alterado por causa disso, né? Ou seja, o que é alterado saiu do plano que estava e você tem que reestruturar de novo para colocar a coisa de novo na linha. Exatamente. Né? E eu acho que o mundo do empreendedor é muito isso, né? Ficar se ajeitando, ficar se moldando, né, a entender mercado, entender problemas financeiros, questões legais, que o Brasil também tem muitas questões legais que, se você não estiver preparado, vão te derrubar. Sim. Né? Então, o empreendedor, para mim, é um grande mágico. Sim, né? Lidar com concorrência cada vez mais acirrada, forte, né? Parece um jargão, um clichê, mas é real, né? Quer dizer, a gente tem concorrentes virtuais, digitais muito fortes. E mudou muito, né, com a web, né? Bastante. A questão do mercado. Né? Você vê hoje transformações que estão havendo dentro do mercado. Eu li esses dias, faz tempo já, e está se tornando real, que o shopping mesmo vai virar um lugar de prestação de serviço. O shopping center físico? Vai virar um lugar de passeio, não um lugar de compras. De compra. Pois é. Entendeu? Por outro lado, tem iniciativas interessantes, como o YouTube, por exemplo, abrindo um teatro em São Paulo, no Conjunto Nacional. Existia um teatro ali com o nome de uma artista, se não me engano, e agora o YouTube batizou ali o teatro YouTube. Que legal! Para produção de conteúdo, etc. Né? Então, ao mesmo tempo que a gente vê o físico... é transformação. Né? Mas é muito mais difícil, você não tenha dúvida, né? Muito mais desafiador. São muito mais detalhes, são muito mais variáveis hoje do que era sem quando dúvida. A gente estudou dele. Nossa, não tem comparação, assim. E é muito complicado, porque ele precisa... Aquela palavra, precisa inovar, precisa se diferenciar no mundo mais digital, muito mais volátil, com comportamento de consumidor que a gente não sabe para onde está indo direito. Sim, comportamento do consumidor. Entender a cabeça, o que ele pensa, como ele age, é muito mais difícil, né? Sim. O varejo tem que se reinventar bastante, inovar muito para poder segurar É muito cômodo você comprar qualquer coisa. Na Amazon, por exemplo... Você compra qualquer coisa no digital. A lei é que tem o papo da lei não permitir, mas... E a gente está numa região que tem uma estrutura de distribuição muito facilitada. Muito. Né? Então, quer dizer, em 2 dias, 3, chega um produto para você que você podia comprar talvez 1 quilômetro de distância da sua casa, mas é cômodo, né? É cômodo. E você tem e você vê toda uma estrutura sendo formada, né? Esses dias eu peguei uma capa de uma revista antiga que estava assim escrito: aprenda como vender na garagem. Quem estava dando a entrevista? O Bezos. Putz, então. Entendeu? Ele começando lá ele explicando que ele usava a garagem para guardar os produtos. Nossa. Entendeu? O senhor Jeff Bezos. Então, você pega e você vê que não foi uma sorte. Não, de forma foi alguma. Uma visão que o cara teve. Falou, vou vender aqui, vou fazer assim, vou entregar, entendeu qual é a necessidade de quem que era o cliente dele. Entendeu? O timing, está atento ao timing, ao momento certo. Ao momento certo e acabou virando. Né? Sim. Então, eu acho que o empreendedor ele tem um quê a mais, né? Sim. Um incômodo a mais dentro dele. Tem um incômodo a mais, exatamente. Seja, por outro caso interessante, é o próprio Márcio da Ciméria, né? Que não o entrevistei, foi o sócio, mas ele começou a desenvolver equipamentos para ele. Sim. De academia, musculação, porque ele achava muito ruim. Muito fraco, não sei o quê. Ele estudou, se não me engano, ele começou a fazer o curso de engenharia mecânica, parou no meio do curso, aprendeu o que precisava, o que queria e começou. Sim. E ele mesmo projeta as máquinas até hoje. Olha, que bacana. Com auxílio do engenheiro, mas ele, por muito tempo, projetou as próprias máquinas. E quem fala que não tem que estudar para ser empreendedor, Fabiano? O que você
Que eu ouço isso direto. Ah, não, para ser empreendedor não tem que estudar. Para ser empreendedor não tem que fazer faculdade. Não, eu acho que não é bem assim, não. Eu acho que ela vai te abrir a cabeça, vai te dar condições técnicas, capacitação mínima para o negócio, vai te instruir, vai te mostrar caminhos. Eu acho que é necessário, sim. Não sei. Existem casos e casos. Tem empreendedores que nunca sentaram numa universidade, tem outros que têm um nível de instrução altíssimo. Né? Sim. Acho que não é por aí, sabe? Eu sempre vou apostar na educação formal. Sim. Até porque, se você não tiver, você vai ter que se especializar em alguma área depois, entende? Então, assim, eu não fiz o curso superior, mas eu vou estudar a minha área. O que eu vejo muito é assim, você pode até não fazer uma universidade, mas você tem que estudar muito sobre determinada coisa. Claro, sim. Entendeu? Sem estudar não tem como evoluir. Não tem, até porque você precisa entender o processo, entender o seu negócio. Não é mágica, não há como, sabe? Ok, não faça o curso, mas ele vai te dar uma base muito boa. O Bill Gates fez qual universidade mesmo? Porque tem uma historinha do Bill Gates que eu acho sensacional, cara. Que o Bill Gates, tanto o Bill Gates quanto o Steve Jobs, eles são dois senhores empreendedores contemporâneos, um estava com o outro, um do lado do outro, e os dois largaram a universidade. E aí eu estava vendo uma série, uma comédia, onde o filho falou, pai, mas ele não fez. Mas aí o pai entrou, mas era Harvard. Então, se você entrar em Harvard, aí você pode fazer o que você quiser. Boa. Yale, entrou em Yale. Se você entrar, você pode fazer o que você quiser. Aí você larga depois. Mas vai ter que entrar. Né? Porque eu também eu vejo o aspecto formal da educação extremamente importante, até pela... eu vi esse dia, nós lemos muito, né, Fabiano, que estava muitas pessoas que cresceram agora com a web, que entrou muito dinheiro, tudo, começaram a tomar decisões erradas. Ok. Por quê? Porque não tinham essa base de... Porque o dinheiro não adianta. Né? O dinheiro pelo dinheiro, super legal. Sim. Super legal. Mas o dinheiro pelo dinheiro, você não vai saber o que fazer com aquilo. Perfeito. Entendeu? Então, você tem que ter uma base para entender o que você está fazendo, o porquê você está fazendo, o que aquilo significa. E isso, eu acredito que a educação formal é que dá. Isso, perfeito. Né? Por exemplo, os sócios do The Best Açaí, né? Os 3. Tive um problema, não consegui entrevistar com a entrevista marcada, com um deles não consegui realizar, mas os 3 são formados em engenharia civil. Né? Perfeito. Tanto é que um deles fala nas entrevistas, meu pai, quando for sabendo que eu abri um negócio de açaí, ele quase me tirou de casa. Porque você estudou, fez engenharia civil, vai abrir uma loja de vender sorvete. Tá de sacanagem, né? Entendeu? Então, assim... Não adiantou nada. Não adiantou. Mas, assim, de novo, ele teve um pensamento lógico, um raciocínio no curso, né? Porque vender açaí não é vender açaí, né? Não é. Não é vender açaí. Não é. É fazer minimamente ali um cálculo de preço de venda, de entender, de ter uma estrutura mínima para tomar de qualidade, de processos. Então, pronto. A coisa não é simples. Então, ele aprendeu isso no curso, ok. Não foi na área dele, né? Sim. Mas é importante. Eu acho que a estrutura, Fabiano, é muito importante, entendeu? Porque você aprende a pensar, você aprende a ter raciocínio lógico, você aprende incrível, a somar 1 mais 1. Sim, claro. E, entendeu? De uma forma sólida, né? Sim, é porque no momento, talvez, quando eles deixaram os cursos, assim, quem deixou, né, um empreendedor de sucesso e tal, ele não estava com tempo para estudar, ele se dedicou, é difícil demais se dedicar ao trabalho e ao curso. Sim, a gente sabe. Como é que você vai trabalhar, ter um negócio? E eu tenho 2 ou 3 alunos, assim, que têm um negócio próprio, estão começando a vender produtos. Um é o Enzo, que vende perfumes. Ele veio da família já, do pai, que tinha uma loja de cosméticos e tal. Sim.
E na sala de aula, que era a disciplina de empreendedorismo, a gente fez um processo onde eles faziam a apresentação do negócio para os colegas, como se fosse um Sim. Shark Tank ali. Sim. Quem que quer investir em mim? Então eles tinham que defender a ideia, mostrar o caso deles, e foi muito legal. E ele vendeu o perfume adoidado na sala, porque ele já tem o produto. Perfeito. Só que ele falou assim, professor, eu não posso me dedicar 100% porque eu tenho a faculdade. Eu quero terminar o curso de engenharia de produção. Sim. E depois vejo o que eu faço. Mas então, ele tá naquele momento do dilema. Tá estudando, mas já tem um negócio, tá Sim. levando os dois, e é muito difícil. Sim, sim. Sabe que Eu tenho uma frase comigo, Fabiano, que ninguém falou que seria fácil. Isso, ninguém falou. Entendeu? Ninguém chegou para você e falou, Fabiano, vai de boa, que vai ser fácil. Chegaram para mim e falaram, Henrique, manda ver que vai ser fácil. Moleza. Vai ser mole, e não é. Né? É a construção, é o papo da resiliência, do aprendizado, da não desistência. Sim, Entendeu? perfeito. Da não desistência, porque desistir é fácil. Ah, Entendeu? Desistir é cômodo, é cômodo, vezes. né? Eu tô ali, não tá bom do jeito que tá. É muito difícil mesmo, entendeu? E é difícil. Só que o que eu vejo também, Fabiano, até com um pouco de experiência, é que quando você cresce, quando você está crescendo, você encontra pessoas com histórias parecidas com você. Sim. Entendeu? E todo mundo fala, acaba falando a mesma língua, né? Lógico, cada um dentro do seu nicho, mas acaba falando a mesma língua e você vê que não tem nada de excepcional. Perfeito. Entendeu? Tanto que os empreendedores se reúnem com frequência, né? Tem Sim. grupos de colegas empreendedores para justamente isso. Trocar ideia, ouvir, entendeu? conversar. Cometeu erro, você vê que o cara cometeu o mesmo erro que você, Nossa. da mesma forma que você. Então também aprenda a ouvir. Sim. Aprenda a ouvir. Entendeu? Eu sempre brinco que biografias, saber da história é muito importante, né? Para você entender o crescimento que a pessoa teve. Então, vai para a biografia. Eu li várias biografias de empreendedores. Você vê que o cara foi lá, tinha uma ideia, fez, tomou muito mais ré do que foi para frente. Entendeu? Sim. Mas toda a ré que ele tomou só o fortaleceu e aprendeu a fazer correto. Exato. E tem várias obras que inspiraram esses empreendedores Sim. locais, né? Que em algumas entrevistas eu perguntava justamente isso. Tem algum livro ou filme que te inspirou? Eu tenho. Que legal. Tal, eu não me lembro agora de cabeça, mas sim, eu li isso, que eu vi a visão de futuro ali, eu vi a dificuldade que ele teve, que é muito parecido com a minha, me inspirou nesse ponto, me inspirou naquele, então acho que realmente... Você falou de filme, eu vi um filme sobre empreendedorismo, do cara que criou o molho picante da Cheetos. Tá. Calma aí. Filme Molho Picante Pepsi. Cadê aqui? O Sabor que Mudou a História. Chama Flamin' Hot. Tá? Assista. Sabor que Mudou a História. É um mexicano que foi trabalhar nos Estados Unidos, um cara da família mexicana, foi trabalhar nos Estados Unidos, ele era de gangue, aí era o futuro dele, era da gangue, aí ele namorava, a esposa ficou grávida, aí ele teve que trabalhar. E aí ele foi trabalhar de faxineiro dentro de uma fábrica da Pepsi, da PepsiCo, que fabricava os Cheetos. Salgadinhos. E ele estava lá, e o cara que varria. Era literalmente o cara que varria, literalmente. E aí ele ficou ele ficava indignado, por quê? Porque ele era mexicano e ele gostava de coisa mais picante. E ele colocou na cabeça, por que a galera não faz um salgadinho picante? E colocou isso na ideia. E o filme vai contando isso de uma maneira muito leve, cara, vira quase uma comédia. Entendeu? E aí ele chegou para a esposa dele e foi descobrir como fazer um salgadinho com molho picante. E foi apresentar isso pro pessoal da Pepsi, cara. Caramba. E aí ele foi pro gerente dele e falou, eu tenho isso daqui. Esquece, se você quer falar, fala com o presidente. Aí um dia ele estava lá na sala dele, ele olhou o telefone e falou, o cara falou para eu mandar falar com o presidente, não foi? Então, vamos lá. Pegou o telefone, cara, e
Meu, caiu na secretária do presidente e o cara falou, meu, tal. O presidente achou aquilo super interessante. Aí tem um lance de cultura da empresa. Tá. Entendeu? Que ele foi o De único... ouvir. O presidente tinha feito um vídeo para aqueles vídeos institucionais, para falar da cultura da empresa, e ele foi o único que prestou atenção. De toda a galera, ele era o único que prestou atenção. E falou, não, mas o senhor falou assim no vídeo. Pronto. Que era para a gente, se tivesse uma ideia, e eu fiz. E aí, no final de contas, cara, o cara vira diretor de marketing inclusive, foi uma das primeiras direções, primeira empresa que criou uma direção de multicultural. Ah, ok. Que legal. Entendeu? E ele se tornou o cara, o presidente, o chefe, o diretor multicultural. Por quê? Porque aí entenderam que o papo de regionalizar um produto... Tá. Olha que interessante. Fazer um salgadinho sabor banana pra galera... ok. Entendeu? Fazer um salgadinho apimentado. Entendeu? E isso deu muito certo, cara. E é uma lição. Vale muito a pena. Interessante que ele partiu de uma dúvida, uma questão. Por que não tem? Muitos negócios surgem assim. Por que não tem nada dessa forma? Por que ninguém cria? Porque, né, talvez porque ainda ninguém parou para fazer aquilo, ou porque, enfim, né, N motivos, mas é aquilo que eu falo do motorzinho ligado. Puxa vida, mas por que não tem? Porque eu podia ter cortado ele naquele momento e falado, não, você tá louco, vai embora daqui, né? E ele desanimado. Sim, então, aí é que tá. Mas aí, se ele tivesse isso ligado, ele ia em outro lugar para ofertar, porque se ele acreditasse naquilo. A oportunidade está aí, né, Fabiano? Tem muita oportunidade, eu acredito nisso, tem. Eu ouvi isso da Márcia Manfrim dizendo, não, a gente tem, é um país difícil e tal, mas tem muita oportunidade. Basta você ficar atento, olhar, perceber, escutar, ouvir, ir atrás, defender e tal, que você consegue. Então, eu acredito muito nisso. Eu acredito muito que o Brasil é uma terra de grandes oportunidades, cara. É muito grande, é muito amplo, multicultural, tem espaço. E nós estamos numa região aqui, Londrina, que também Londrina, interior de São Paulo, aqui Santa Catarina, o Brasil todo, né? A gente fala, mas é porque Pé Vermelho está aqui e nossa área de estudo maior está aqui na nossa região, mas tem muita oportunidade. O que você tem que ter é força de vontade, grana se arruma. Ah, sim, não é o motivo principal, não é o pré-requisito essencial para qualquer... Explica isso de uma melhor forma. Nenhum dos que eu entrevistei falou assim, não, o dinheiro foi o mais importante na época, de forma alguma. Um pegou dinheiro com a tia, outro vendeu o carro, outro não tinha dinheiro, onde não tinha dinheiro para pagar aluguel. Sim. Isso não vai fazer. Não adianta. Não é dinheiro. Quando eu tiver dinheiro eu vou fazer. Não dá. Entendeu? É porque você não quer fazer. Né? Então, assim, de forma alguma, isso não foi um requisito essencial. Em nenhum caso. Gente acha nenhum caso. Nenhum mesmo. Nenhum. Inclusive, nossa, todos... Posso estar generalizando aqui, talvez, mas não, nenhum caso. Eu não lembro de história de empreendedorismo que a grana estava... sobrando. Eu sempre ouvi que o cara viu uma necessidade, foi lá tentar resolver um problema de alguém, acabou encontrando um nicho, acabou encontrando um mercado, acabou até criando um mercado. Isso. Né? Saber identificar uma necessidade mal atendida ou não atendida. Aquela empresa Beleza Natural, ela cria produtos para cabelo encaracolado. Uma mulher. Certo. O nome dela esqueci o nome dela. Já tem bastante tempo, sei lá, 20 anos talvez, não sei. Carioca. Mas ela tinha um problema que todo creme que ela usava era ruim. Ela tinha um cabelo encaracolado. Eu falei, eu vou fazer o meu então. E revoltada, né? Revoltada. Que vocês se danem, eu vou fazer o meu. Criou uma linha de produção inspirada no Taylor, lá na linha de produção, aplicou o produto, desenvolveu a fórmula e criou uma rede enorme. Mas ela partiu do quê? De uma necessidade. Toda empresa, ela só existe para resolver problema. Todo negócio só existe para resolver problema. Todo. Professor, mas e a empresa que produz cigarro? Ela resolve um problema.
Isso mesmo. Ela resolve, da ansiedade, do status, da questão social, Sim. de qualquer outra coisa, assim, mas Sim. ela resolve um problema. Sim. Nossa, é que as pessoas esqueceram as propagandas de cigarro, né, cara? Na Sim, nossa época. isso. Nossa, era frio, era uma questão de bom senso. Venha para o Mundo de Marlboro. mundo de Marlboro. Fumava dentro do avião. Era chique fumar. Era glamuroso fumar. Mulheres de Hollywood, homens. Hollywood, aquela sucesso. Coisa muito... Nossa, eu lembro das propagandas da Hollywood. Era a música do verão com o esporte mais radical que podia ser. Aí o cara mostrava o cara escalando um iceberg, chegava lá em cima todo cheio de fôlego. Isso, e acendia o cigarrão. Existia o Hollywood Rock, que era um festival, Rock, Free Jazz. Quer dizer, eram patrocinadores e tal. Sim. Então, assim, não tem essa. Toda empresa resolve um problema de alguém. Se você conseguir resolver melhor que o outro, o mercado é seu. Ponto para você. Se você conseguir dar uma solução mais barata, mais econômica, mais bonita, mais versátil, mais sei lá o quê, sim, você pode ter chance de muito sucesso. Um livro também que eu peguei e fiquei encantado se chama Por Deus, Pelo País, Pela Coca-Cola. É sensacional, conta a evolução das colas, desde a criação da Coca-Cola, que foi por um farmacêutico que ele não quer fazer um tônico, até a Coca-Cola atual. Cara, é empreendedorismo em cima de empreendedorismo, cara. A Coca-Cola foi a primeira que criou equipes de venda, equipes de marketing, olha só, de sair na rua. Isso porque quem comprou a Coca-Cola desse farmacêutico, ele era um pastor. Ok. E ele já tinha essa ideia de sair por aí. Ele já tinha a ideia de evangelizar. E saiu evangelizando Coca-Cola. Muito bom. Aí ele também foi a primeira empresa, se eu não estou enganada, a separar uma parte do faturamento para propaganda, para escrever Beba Coca-Cola. Entendeu? Tem toda uma história sensacional de empreendedorismo, de crescimento. A Coca-Cola não é Coca-Cola à toa. Ah, perfeito, sem dúvida. Foi genial os cliques que eles tiveram. E tudo em cima da necessidade, né? Sim. Eu cheguei até aqui, agora como é que eu faço isso para chegar até aqui? História de McDonald's, que tem um filme que tá por aí, que conta a história também de forma muito, muito interessante, né? Sim. A forma que ele revolucionou o negócio que já existia, que era muito interessante e tal. Mas, e todo mundo acredita ainda que ser empreendedor tem que se criar algo extremamente grande, valioso, inovador, uma 3M. Sim. Você não precisa ser uma 3M, né, uma Coca-Cola para empreender, né? Isso é outra coisa que precisa tirar da cabeça, especialmente de aluno e tal. Não, você pode empreender vendendo cachorro-quente. Perfeito. Você pode empreender vendendo o que for. Né? O serviço, desde que você faça aquilo com qualidade, que é muito importante saber também qualidade, né? Conceitos de qualidade, o que é qualidade, por isso que o estudo é importante, né, Fabiano? Exato. Entendeu? E outra coisa é que, assim, para aquele que não quer empreender e tal, o fato de você sair da sua zona de conforto, por exemplo, é um ato empreendedor. Sim. Eu morro de medo de fazer uma viagem para a Europa sozinho. Se você decidir fazer isso e tomar todos os devidos cuidados, você está empreendendo. Você está fazendo algo que te leva a uma ação. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida. Deixa claro isso também. Tem também a ideia do intraempreendedor, né? Isso. Eu acho que é o cara que trabalha na organização, é o cara que está dentro da organização, que ele empreende para o bem da organização. Isso. Né? Que é uma área sensacional também. Exato. Pouca gente comenta sobre intraempreendedorismo. Eu tive aula com o professor Edgar Menezes, você chegou a conhecer? Sim, claro, Edgar. Eu tive que apresentar um trabalho sobre intraempreendedorismo para ele, intraempreender. Esse professor, ele foi um dos responsáveis, você sabe que em 93, por aí, que eu estava ainda na UEL, a gente trabalhando no escritório de consultoria dele. Sim. E ele é muito doido, né, o Edgar? Um cara muito inteligente, extremamente inteligente. Só que ele colocava a gente numas frias. Do tipo assim, vocês estão aqui, mas hoje à tarde vai ter uma reunião com o cliente, Vale Verde, eu não posso ir, vocês vão. Então era eu, Marcelo, uma equipe que a gente sofreu um pouco por conta disso, mas foi muito bom, né?
E ele que me levou para a USP lá conhecer o campus, Que legal, cidade universitária. cara. Isso em 90 e... Nessa época, 92, 3, não me lembro exatamente. Sim. Que aí ele falou, não, vamos lá, eu tenho um escritório em São Paulo, a gente vai conhecer, barará, e é importante vocês conhecerem lá a Avenida Paulista. Eu já tinha ido antes para ver Sim. show, né? Para ver show com os amigos. É Né? lógico. Nessa época eu já estava estudando e tal, já conhecia ali, mas ele falou, vamos lá ver isso aqui. E eu fui com ele, e quando eu entrei ali na cidade universitária, aí meu mundo mudou, né? Eu olhei aquilo, eu olhei a FEA, fiquei olhando aquilo tudo, falei, nossa, que lugar incrível que é aqui, né? Não tive essa ideia do tipo, vou estudar aqui, aquela coisa. Não, mas aquilo de algum modo mexeu comigo, sabe? Porque era um ambiente muito legal, muito agradável, eu gostava daquilo, achei incrível aquelas pessoas diferentes estudando, andando, aquela movimentação no campus. Parece outro mundo. É uma cidade, o clima é bonito, tem muita árvore, enfim. Aí eu olhei aquilo e falei, nossa, que lugar incrível. Aí eu conheci na época um professor que me deu aula, inclusive em 2012, que é o Fauzi Matar, que escreve livro de pesquisa. Sim. E ele tinha um carro importado, um Honda, naquela época. E eu andei de Honda com ele. Nossa, eu falei, não é possível que isso existe. Eu olhei aquele carro, porque a gente não tinha carro importado. Sim, sim. Em Londrina, não sei se tinha. Se tivesse, a importação começou em 91. Isso, então. Podia ter aqui na cidade 2, 3 carros, sim, né, de alguém muito rico, mas... Enfim. E aí foi legal, porque depois eu conheci o Fauzi, né, que eu tive aula com ele. E aí ele me apresentou a uma universidade. E foi esse professor. Que bacana, cara. Que de algum modo ali Edgar ele Menezes. sem Um grande querer, abraço, professor Edgar. Isso, de vez em quando eu encontro ele caminhando no Zerão. Um grande abraço. E eu lembro da aula dele, cara. Ele tirando uma, porque eu ensaiei falar em entrepreneur, e ele, eu vi que o aluno se preparou para a aula. Pois é. Entendeu? Que bacana. Fabiano, uma mensagem que você queira. Fabiano, você falou de show. Você tocava em banda, né? Sim. Que época então, que foi isso, cara? 87, 88, 89, por aí. De 86 a 90, vai, um resumo. Toca até hoje ou não? De vez em quando, sim. Perfeito. O que você tocava? Bateria. Estilo? Ainda toco punk rock. Punk rock, é isso. Eu sabia. A música, ela faz parte da minha vida desde os 7 anos de idade, quando eu escutei o primeiro trenzinho na minha família. E minha irmã escutava músicas, eu gostava de John Travolta, discoteca. Sim. E ela tocava piano. Que bacana. E aí eu ouvi aquilo e falei, nossa. Então a música tem muito paralelo com o negócio. É uma empresa, as bandas é um negócio muito interessante, porque algumas duram anos, né, e outras nem tanto, mas tem que ter gestão, tem que ter empreendedorismo. Não é só tocar, né? Não é só, de forma alguma, acho que essa é a parte mais fácil para eles. Né? Então foi nessa época que eu gostei muito de música e tal, e aí eu tive banda, toquei, ainda toco, né, que bacana. De vez em quando com os colegas por aí. Vejo shows, gosto muito de ver show, porque é um espetáculo, enfim, né? Gosto muito do mundo musical. Coleciono discos, sons vintage. Que bacana. O que você mais escuta hoje? Cara, é muito eclético, né? Eu só não escuto samba, pagode, axé, funk, mas eu gosto muito de música nacional antiga, anos 60, 70, gosto de música alternativa, de rock alternativo dos anos 80, 90, gosto muito de jazz, bastante... Mas ouviu muito Vírus 27 e Cólera, né? E Lobotomia, Inocentes, e Garotos Podres. Perfeito. E ainda tem os discos lá em casa. Perfeito. Zé LPzão? Tem. Perfeito. Isso é relíquia hoje. O LP é um exemplo de negócio também, né? Que estava em queda há muito tempo e que a indústria, enfim... por algum motivo, eu não sei qual, começaram a produzir novos discos e agora virou moda. Isso atrapalhou muito quem coleciona, porque o preço foi lá para a estratosfera. Muito caro esses discos novos. Por outro lado, muitas empresas hoje nasceram e lojas de discos especializadas em vender discos novos e antigos. Muitos artistas cresceram na época de pandemia, especialmente, muito mais fácil de disseminar sua música, lançando discos em LPs, né, com clube de assinatura de discos. Isso o negócio voltou um pouco aí, né? Se tem alguém procurando...
Exato. Entendeu? Exatamente. Tem uma em marketing que fala assim, não em marketing, mas tem um ditado que fala assim, se você botar algo para vender, alguém vai comprar. Real ou não? Se resolver um problema de fato, sim. Perfeito, se resolver o problema. Se resolver um problema, de fato, se tiver algo que você resolva ali para ele, sim, vai ter gente comprando. Perfeito. Não tenho dúvida. Perfeito. Uma mensagem final aí, Fabiana. Mensagem final? Cara, estamos no final do ano, né? Então, um excelente final de ano a todos. Um abençoado ano de 2026, que já está acabando 2025. Que seja um ano propício para as coisas. Para produtivo. Acho que, acima de tudo, humano, né? Porque acho que esse lado a gente está perdendo um pouco, né? Então, se a gente puder aproveitar os momentos que a gente tem com um amigo, família, ouvir boas músicas, né? Fazer as coisas que você gosta. Eliminar amizades tóxicas que tem. E como tem. Filtrar as coisas de internet, parar de ficar vendo bobeiras por aí, que a gente tem muita, né? Tem muita coisa boa, mas tem muita coisa ruim. Saber filtrar isso, estudar bastante, ouvir música especialmente. Acho que é isso. Viver bem, tranquilo, e vai ser difícil, a gente sabe. Perfeito. Mas vai deixar as coisas mais fáceis. Amém, amém, amém. Fabiano, muito obrigado. Meu querido, eu que agradeço. Deus sempre abençoe você também. O teu caminho, que seja de muita realização. Você escolheu um caminho da aula como também é um caminho muito desafiador, mas também é um caminho muito gratificante. Que Deus sempre te ilumine nisso daí, Fabiano. Para você também, meu caro. Tá bom? Muito obrigado. E para você, espero que você tenha gostado da minha conversa com o Fabiano. Se gostou, dá o seu like, se inscreva aí no canal da Tarobá, no canal do Professor Henrique. Muito obrigado e até uma próxima vez. Tchau.